Gente, boa tarde para todo mundo. Como vocês já devem estar vendo na televisão, no Twitter, não é? Nos noticiários, enfim, em todos os lugares, esse país, né, aqui mencionado, ele está no noticiário o tempo todo, não é? Muitas discussões, muitas coisas para serem faladas. Então, né, resolvi gravar essa aula para vocês sobre esse país que está na mídia agora o tempo todo, o Afeganistão, tá, gente? Do lado de cá, tá? Um pequeno mapinha para a gente poder entender a contextualização da localização desse país tão falado nos últimos dias. Bom, o Afeganistão, gente, é um país localizado no continente asiático, tá? Na sub-região do Oriente Médio ou da Ásia Central, tá? Ele faz parte do Grande Oriente Médio, dadas suas características culturais, não é? Principalmente a questão religiosa. Tranquilo, gente? Mas do ponto de vista da localização geográfica, tá? O Afeganistão fica na Ásia Central. A localização do Afeganistão, gente, é algo primordial para a gente compreender os interesses que estão por trás, não é, do controle do território desse país. O Afeganistão, gente, faz fronteira, tá, com a China, uma das grandes potências do século XXI. O Afeganistão está próximo, olha aqui, da Índia, tá? Um importante país também nesse contexto geopolítico. O Afeganistão faz fronteira com o Paquistão, aqui ao sul, tá, gente? O Paquistão, que é uma potência militar, é uma potência nuclear, tá? E o Afeganistão, desculpa, faz fronteira aqui com o Irã, ok? Ao norte aqui, gente, o Afeganistão, tá? Ele faz fronteira com o Tajiquistão, com o Uzbequistão, tá? Esses países aí, né, terminados em ão, que eram antigas repúblicas socialistas soviéticas no período da Guerra Fria. Ok? Então, compreendida essa questão da localização, olha a importância do Afeganistão como um local de passagem, não é, dessas grandes potências. A gente vai para a questão do relevo e da hidrografia. O Afeganistão, gente, é um país predominantemente montanhoso. Tá? Então é um país constituído principalmente por um relevo acidentado, tá? Um relevo de altas altitudes aí, tá? Bastante montanhoso. E o interessante é salientar que um dos pontos de interesse do Afeganistão é a sua questão hidrográfica. O Afeganistão, gente, é um país predominantemente seco, desértico, porém, nas partes mais altas das montanhas, nós temos nascentes de rios provenientes do derretimento das geleiras dessas montanhas. Então, o Afeganistão é um local de nascente de água potável, proveniente desse derretimento do gelo, tá? Dessas montanhas. Ou seja, um ponto importante, não é, para o controle do Afeganistão. Essa questão de ter água, tá, num local aí seco, tá, de escassez hídrica. Então a gente tem esse ponto importante para destacar, tá? Um outro elemento, gente, tá, preponderante para a gente entender do Afeganistão é a pobreza. O Afeganistão é um dos países mais pobres do mundo, tá, no que diz respeito a recursos financeiros, entre outros, né, elementos. É uma população muito pobre, é uma população muito carente de recursos, que, como a gente vai ver ao longo da sua história, passou por sucessivas guerras. Tá? Então é um povo aí, não é, bastante pobre do ponto de vista dos recursos econômicos. Sunita. Tá? Bom, o Afeganistão, gente, também tem uma diversidade étnica muito interessante. Tá? São 4 etnias principais que vivem no território afegão, tá? Sendo que a principal etnia, tá, gente, a majoritária, são os paxtuns, tá? E esses paxtuns,
é que são considerados os afegãos, ok? Sempre que vocês observarem um país terminado em estão, tipo Afeganistão, esse sufixo estão, tá, na língua persa, quer dizer lugar, terra. Então, o Afeganistão é o lugar, terra dos afegãos, ok? O Tadiquistão, que é o seu vizinho ali, é a terra, o lugar dos tadiques, que é uma outra etnia. Tá? O Quirguistão é a terra dos quirguizes, tá? O lugar dos quirguizes. Então, os pastuns é que são considerados os afegãos. Então, o Afeganistão seria a terra dos pastuns, dos afegãos. Ok, gente? Um outro ponto importante, a dimensão religiosa do Afeganistão. 99% da população do Afeganistão, tá, pratica o islamismo, tá, a religião muçulmana. Vou até colocar aqui, tá, o islamismo. Ou a religião muçulmana, a ampla maioria da população. Só que os muçulmanos, tá, gente, eles têm subdivisões, tá, de vertentes dentro da sua religião. Então, a maioria dos muçulmanos do Afeganistão, tá, são os muçulmanos sunitas. Tá? Dentro do islamismo, a gente vai ter uma série de categorias, de divisões, tá, dos praticantes da religião. Sendo que as duas principais são os sunitas e os xiitas. Tá? Os sunitas, gente, são maioria no mundo. Entre 85% e 86% dos muçulmanos do mundo todo são sunitas. E entre 14% e 15%, tá, dos muçulmanos do mundo eles são xiitas. Tá? Então aqui, tá, no Afeganistão, a maioria dos muçulmanos é sunita. Existe, né, uma visão ocidental nossa em relação aos sunitas e aos xiitas, que foi algo imposto, né, pela cultura norte-americana em nós. Segundo essa ideia, os sunitas seriam mais moderados, que interpretam o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, com uma certa flexibilidade. Já os xiitas seriam os radicais, tá? Que interpretam o Alcorão de uma forma mais, assim, ao pé da letra, o que, na verdade, gente, é uma falácia, é uma mentira, ok? A questão de ser sunita ou xiita tem a ver com a questão das raízes religiosas, tá, dentro do islamismo. Então, tá, aqui no Paquistão predominam os sunitas. Tranquilo, gente? Uma outra confusão também muito comum que a gente encontra nas discussões sobre isso aqui é a questão de ser muçulmano e o ser árabe. Tá? Muito cuidado, tá, gente? Árabe é aquele que fala a língua árabe. Então nós temos árabes muçulmanos, nós temos árabes católicos, nós temos árabes judeus, ok? Então aqueles que falam o árabe, tá? A língua árabe, são considerados o quê? Árabes. Muçulmano é aquele que pratica o Islã, o islamismo, tá? Ele não necessariamente fala o árabe, como, por exemplo, os afegãos, tá? Os afegãos têm a língua própria deles, tá? Que, se eu não me engano, é uma variação do persa, tá? Então, eles não são árabes, eles são muçulmanos, ok? Então, não fazer essa confusão, manter essa distinção. O árabe é aquele que fala árabe e o muçulmano é aquele que pratica o islamismo. Tranquilo? A gente tem muçulmano árabe, tá, gente? Pode acontecer, tá? De ser um muçulmano que vai falar a língua árabe. Tranquilo essa primeira parte aqui, gente? Introdutória sobre o Afeganistão. Aí,
nós vamos passar para a parte aqui, ó, histórica, para compreender como, tá, chegamos nesse contexto atual de conflitos. No século XIX, gente, o Afeganistão, tá, entrou em guerra com a Inglaterra, tá, nas guerras anglo-afegãs, ok? Essas guerras anglo-afegãs aconteceram no século XIX, tá? Durante muito tempo, o Afeganistão, gente, foi um lugar controlado pela Inglaterra, um lugar que sofreu muita pressão da Inglaterra, tá? Visto que durante o século XIX, as potências europeias, não é, em sua maioria, exerciam colonialismo no continente africano e no continente asiático. Tá? Então, o Afeganistão está nesse contexto de colonialismo inglês do século XIX. Tá? O Afeganistão, tá, gente, se tornou no século XIX e no início do século XX um protetorado da Inglaterra. Um protetorado, gente, é um país, tá, que vai ter uma certa autonomia política, econômica e social, tá? Mas não vai ter uma autonomia total. Ele vai ficar refém de algumas condições da sua metrópole. No caso, o Afeganistão ficou refém, não é, dessas ideias inglesas. Aí, adentramos ao século XX e em 1919, o Afeganistão conquista sua independência. Mas vejam que eu coloquei aqui um asterisco, porque não foi uma independência total. O Afeganistão, gente, ainda continuou bastante dependente, tá, economicamente e politicamente da Inglaterra, ok? Então não foi uma independência completa e total. Ficou aí bastante refém dessas condições inglesas. Bom, chegamos aí em 1960, tá, gente? Quando o Afeganistão promulga uma nova Constituição. Essa nova Constituição do Afeganistão em 1960 foi uma Constituição mais secular, ou seja, afastada de valores religiosos. Essa nova Constituição, afastada de valores religiosos, gerou a insatisfação de determinados grupos dentro do território afegão. Ok, gente? Determinados grupos não gostaram dessas novas ideias, dessa separação com a questão religiosa, uma vez que o Afeganistão, né, é um país de maioria muçulmana, de incorporação de valores religiosos islâmicos à sua cultura. Tá? Então, determinados grupos ficaram insatisfeitos. Primeiro, essa nova Constituição, gente, tá? Ela impedia a construção de novas mesquitas. Tá? Mesquitas que são os locais onde os muçulmanos professam sua fé, se encontram para suas reuniões. Tá? É como se fosse a igreja para os católicos. Né? Então, essa nova Constituição, olha aqui, tá? Ela proibia a construção de novas mesquitas. Essa nova Constituição mudava comportamentos da sociedade afegã, esse afastamento com os valores religiosos. E aí, aqueles mais religiosos se viram insatisfeitos. Um tema que está sendo amplamente debatido sobre o Afeganistão atual, contemporâneo, é o direito das mulheres. Não é? Então, gente, em 1964, ou seja, muito próximo da promulgação dessa nova Constituição, as mulheres conquistaram um voto, tá? O direito de votar no Afeganistão. Tá? Só em 1964. Tá, gente? Ou seja, é algo bastante recente para a história do Afeganistão. Tá? Bom, passamos, né, por um período até chegarmos em 1978. 1978 é um ano marcante para a história do Afeganistão. Por quê? Há um golpe militar, tá, gente, no Afeganistão. Um ano depois
em 1979, há a Revolução Islâmica do Irã, tá? Em que o Irã, que era uma república, se torna, tá, gente, num país teocrático, ou seja, teoricamente governado por Deus, uma teocracia. Né? No caso, os muçulmanos xiitas tomam o controle, né, do Irã em 79. Só que já havia, não é, um movimento político no Irã para tentativa de tomada do poder. Isso, gente, assustou os governantes afegãos que um ano antes, com medo dos muçulmanos tomarem o poder, dão um golpe militar, tá, e assumem o controle do Afeganistão. Quem dá esse golpe militar, gente, no Afeganistão, é o Partido Comunista, tá? Com o apoio da antiga União Soviética. Vejam, é 1978, é ano de Guerra Fria, é um período compreendido pela Guerra Fria, não é? Aquela guerra, né, ideológica, política, econômica entre Estados Unidos e União Soviética. Então, o Afeganistão não estava tão longe da União Soviética, não é? O Cazaquistão, o Tadiquistão, o Uzbequistão, que estão ali próximos, todos faziam parte da União Soviética. Então, a União Soviética queria ampliar sua área de influência. Então, ela amplia até o Afeganistão. Bom, o golpe é dado, eles assumem o poder, só que o principal inimigo da União Soviética era os Estados Unidos. Então, gente, ainda em 78, os Estados Unidos financiam com armas, dinheiro e treinamento os mujahidins, tá? Um grupo fundamentalista islâmico, tá, gente? Que tinha como ideia a jihad, ou seja, a luta sagrada, tá, para os muçulmanos, tá? Então, esses mujahidins, eles vão se beneficiar, gente, com armamento, dinheiro, tá, treinamento dos Estados Unidos. Inclusive, vocês podem consultar aí na internet, né, todos que se prestaram a fazer algum tipo de discussão, foto dos mujahidins na Casa Branca com o Ronald Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos. Ou seja, um apoio amplo e restrito dos Estados Unidos contra esse grupo fundamentalista islâmico, que lutou contra, tá, os soviéticos. Bom, o ano é 1989. Os mujahidins, munidos de armamento, treinamento e dinheiro, enfrentam o exército soviético, tá, gente? E vencem a guerra afegã soviética em 89. Ou seja, a União Soviética em 89, gente, já estava em frangalhos. Já era praticamente, né, já estava praticamente dissolvida. Já era o fim da União Soviética. Então a União Soviética, ela perde essa guerra aqui no Afeganistão. Suas tropas voltam, né, para a União Soviética e os mujahidins assumem ali o controle do Afeganistão. Tranquilo? Aí adentramos aos anos 90 e em 1994 surge o Talibã, que é esse grupo fundamentalista islâmico, não é, que está aí estampado na capa de todos os jornais, na imprensa mundial. Não é, gente? Que assumiu o controle do Afeganistão no domingo, não é, quando eles tomaram Cabul, que é a capital do Afeganistão. O Talibã, gente, ele vai ter origem aqui, olha, nos mujahidins. Tá? Então o Talibã é um braço, é uma subdivisão de um grupo dos mujahidins, tá? Que fundaram esse novo grupo. Tá? Traduzindo a palavra Talibã, né, para a língua afegã, né, que é uma variação ali do persa, Talibã significa estudante. Tá? Então os talibãs, gente, foram jovens formados em escolas, sobretudo no interior do Afeganistão, para
essa luta sagrada, essa luta santa, tá? Contra os valores ocidentais, contra aqueles valores que não são, né, da religião ou do Deus, tá? Nessa forma manifesta de religião. Um outro ponto que eu peço muito cuidado para vocês, tá? É para não confundir muçulmano com terrorista, tá, gente? Nós vamos ter fundamentalista religioso no catolicismo, no cristianismo, no protestantismo, no islamismo, em qualquer religião você vai ter fundamentalista, qualquer uma, tá? Então é um preconceito ocidental classificar muçulmano como terrorista, ok? Sendo que há fundamentalista em todas as religiões. Então, em 94 surge o Talibã como uma fragmentação dos mujahidins, tá, gente? Nessas escolas de formação desses estudantes para essa luta, de jovens para essa luta, ok? Em 1996, ou seja, só 2 anos depois, o Talibã já assume o controle, tá, gente, do Afeganistão, tá? E quando o Talibã assume o controle do Afeganistão em 96, nós temos aí o início da supressão de direitos da população, não é? É quando as mulheres, por exemplo, são proibidas de estudar. É quando, por exemplo, as mulheres são proibidas de participar da vida pública. Ok? É quando as leis do Afeganistão vão ser as leis do Alcorão, tá, gente? As leis do livro sagrado dos muçulmanos. E eu vou até colocar aqui a expressão para vocês, ó, pra vocês não esquecerem, que é a Sharia. A Sharia é a lei islâmica. Tá? Então, gente, aqui no Brasil, por exemplo, o nosso livro de regras, né, o que a gente deve obedecer é a Constituição Federal de 88, não é? A Constituição não é laica? Sim ou não? Sim, não é? Mas no caso de alguns países, tá, gente, muçulmanos, eles adotam a lei islâmica, ou seja, a Sharia, como a lei do Estado. Então, países como a Arábia Saudita, países como o Catar, tá? A lei do país vai ser o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Ok? Então, né, aqui, a parte do controle do Talibã, fica proibido a questão, não é, da homossexualidade. Fica permitido penas muito controversas do ponto de vista dos direitos humanos, como, por exemplo, o apedrejamento é permitido, tá, gente, para alguns crimes, não é? Amputamento de membros, não é? Quem rouba tem a mão amputada. Então, é bastante complexo esse entendimento, né, por parte de nós ocidentais desses tipos de lei. Bom, aí adentramos ao século 21. Pô, isso aqui é importantíssimo. Por quê? Em 2001, tá, gente? Um outro grupo fundamentalista islâmico, chamado Al-Qaeda, controlada pelo Osama Bin Laden, tá? Que se radicou no Afeganistão, tá, gente? O Osama Bin Laden ele não era afegão, ele era saudita. Só que ele vai se radicar no Afeganistão, não é? A Al-Qaeda nasce no Afeganistão. A Al-Qaeda vai jogar aviões contra as Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001. Vocês lembram disso? Não é? 20 anos já, gente, né, do 11 de setembro. Além disso, aviões foram jogados contra o Pentágono nos Estados Unidos, não é? Numa forte tentativa de desestabilização dos Estados Unidos. Ou seja, os pontos-chave da cultura americana foram atingidos. As Torres Gêmeas em Nova York, o Pentágono, não é, em Washington. Então você teve ali, pô, um atentado muito grave, um atentado muito sério, né? Eu não lembro o quantitativo de pessoas que morreram, mas sei lá, uns 4, 5 mil mais ou menos,
não é? Pessoas morreram que estavam nas torres gêmeas, etc. Pessoal que estava nos aviões também, que foram jogados. Ali, gente, né, em 2001, no pós-atentado, tá, começa, tá, o que chamamos de guerra ao terror, ou eixo do mal, ou doutrina Bush. Tá? Naquela época, o presidente dos Estados Unidos era o George W. Bush, ou Bush filho, tá? Porque o pai dele já havia sido presidente dos Estados Unidos. O Bush filho fala em instaurar uma guerra ao terror, que ficou conhecido também como doutrina Bush, ou seja, de perseguição, de invasão, tá, a países em que ele considerava terrorista. E aí ele faz o eixo do mal, classificando quais eram os países, não é, que davam apoio aos terroristas. Então o eixo do mal para o Bush era o Irã, o Iraque, o Afeganistão, a Coreia do Norte, tá? Que segundo ele dava apoio aos terroristas. Então o primeiro país que os Estados Unidos vão invadir no pós-11 de setembro é justamente qual? O Afeganistão. Tá? Na justificativa de perseguir o Osama Bin Laden. Ok? Prendê-lo, matá-lo, reinstaurar a democracia no Afeganistão, devolver ao povo afegão seu território em paz, etc, etc. Bom, chegamos ao ano de 2020. 19, 20 anos de ocupação norte-americana no Afeganistão. Houve algumas conquistas, tá? Alguns direitos foram retomados, houve uma certa estabilidade, mas a guerra civil no Afeganistão, nesses 20 anos, o quê? Gente, nunca acabou. Ela nunca cessou. Tá? São milhares de afegãos civis mortos. Tá? Soldados americanos, são mais de 2.000 que morreram no Afeganistão. Tá? A ONU estima que desde 2001 o Afeganistão já gerou mais ou menos 2,5 milhões de refugiados, né, fugindo da guerra. Ou seja, houve uma certa estabilidade, mas essa guerra nunca acabou. Tá, gente? Gerando muitos mortos, muitos refugiados. Em 2020, o presidente Donald Trump aceita, não é, retirar as tropas dos Estados Unidos do Afeganistão. Tá? Então, com a retirada gradual das tropas norte-americanas do Afeganistão, o que aconteceu com o Talibã? Ele foi avançando. Ele foi avançando, conquistando territórios. Ele cercou Cabul, que é a capital. Já tinha tomado praticamente o país inteiro. Então, domingo foi só o quê? A enterrada final, a jogada da pá de cal. Sim, avançando pelo território, conquistando, com armas, com conflito, né, eles foram avançando até conquistar a capital. Bom, todo mundo viu o que aconteceu. Domingo eles tomam a capital, não é? Eles tomam o palácio presidencial. O presidente do Afeganistão, não é? Ele sai do país, não é? Ele vai para outro lugar. E aí, os talibãs, que tem origem mujahidin, que foi financiado pelos Estados Unidos na década de 70 e 80, são os mesmos que, olha aqui, vão atacar os Estados Unidos o quê? Ao longo dos anos 2000. Então vejam como os Estados Unidos, gente, financiou por muito tempo aqueles que seriam seus algozes. Compreende essa ferramenta da dialética histórica? Aqueles que um dia você financiou, deu armas, dinheiro, treinou, são aqueles que um dia depois te atacou. Ok? E aí? Possíveis desdobramentos, não é, gente, dessa tomada de poder talibã no Afeganistão, do ponto de vista dos Estados Unidos. Gente,
Fracasso total em 20 anos, não é? Não conseguiram desmantelar o Talibã. Pelo contrário, o Talibã se fortificou. Em pouco tempo, não é? Conseguiu conquistar os territórios, conseguiu reconquistar o país, tá? Enfim, um desastre total. Segundo, gente, as cenas são assim, não tem nem palavra para poder classificar as cenas. Vocês devem ter visto, não viram? Pessoas lotando aviões, pessoas caindo de aviões, pessoas assim no maior completo desespero, tentando de alguma forma sair daquele lugar, sair daquele país, tá? Porque assim é desesperador viver nessa situação. Então vocês viram os vídeos, não é? Então pode gerar, gente, uma nova onda o quê? De refugiados afegãos pelo mundo. Aumentar o número de refugiados afegãos pelo mundo. Um outro desdobramento em relação aos direitos humanos. Será que as mulheres vão perder seu direito de estudar? Será que as mulheres vão perder seu direito de frequentar a vida pública, os espaços públicos, sem que haja necessariamente a permissão de um homem? Será que as minorias étnicas, né, que não seja Pashtun, vão ser respeitadas dentro do território afegão? Porque, olha aqui, quando eles tiveram o controle do Estado afegão, eles perseguiram as minorias, como os tadiks. Oi? Os Estados Unidos. Quem? Quem? Não, os Estados Unidos estão retirando suas tropas. Exatamente. Para quem assistiu o discurso do Joe Biden, foi isso. Foi exatamente isso. O Joe Biden ele lavou as mãos. Lavou as mãos, gente. Ó, já ficamos aqui 20 anos. O que se gastou no Afeganistão, gente, está na... Hã? O que os Estados Unidos gastou, tá, no Afeganistão está na casa dos trilhões de dólares em 20 anos. Tá? O que acontece? A ONU, não é? No caso, gente, a organização militar que invadiu o Afeganistão foi a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, liderado pelo exército americano. A OTAN é como se fosse o braço armado da ONU, não é? A ONU é controlada pelos Estados Unidos e seus interesses. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu, não é, de forma emergencial, para discutir a questão afegã, que a gente vai chegar ali daqui a pouquinho, tá? Por quê? Será que vão ser respeitados os direitos humanos? As minorias? Será que a população, né, LGBT do Afeganistão vai ser respeitada? Enfim, né, temos que observar essa questão. O Talibã tem se mostrado em seu discurso moderado. Ele quer se mostrar... Não, ele está se mostrando moderado hoje, no discurso e nas práticas iniciais. Mas já ouviram aquela expressão, o teu passado te condena? O passado deles é de extrema violência, de perseguição às minorias, etc. Então o povo não acredita nesse Talibã moderado. Ok? E aí, gente, entra o fator China. A China é hoje, tá, membro do Conselho de Segurança da ONU, ou seja, tem poder de veto, lembra da aula? Da questão do poder de veto. E a China, tá, por lado de lá de novo, tá? Aqui no mapinha. A China faz fronteira com o Afeganistão, tá? A China, gente, tem um interesse muito grande aqui no Afeganistão, tá? Por quê? No que eles chamam de a nova rota da seda, não é, de expansão geopolítica e econômica da China, né, para o Oriente, para a África, o Afeganistão é fundamental nessa passagem, tá? Aqui do território chinês, tá, para o Oriente Médio. Então, a China tem um interesse muito grande, tá, no Afeganistão. Tanto é que quem está mais interessado hoje em discutir, não é, uma possível aliança com os talibãs é a China e a Rússia, visando seus interesses econômicos no Afeganistão.
que é uma área riquíssima em recursos minerais. É uma área que tem água potável. Tá? Então, gente, a gente tem que analisar essa questão agora sob a ótica dos interesses econômicos das potências e não mais sob uma ótica humanitária. Porque, como vocês vão ver daqui para frente, a preocupação humanitária com o Afeganistão é mais uma questão de manifestação popular, das pessoas se manifestando, etc. Mas do ponto de vista das potências, é aquilo que lhe interessa do ponto de vista econômico. Ok? Alguma dúvida, gente, sobre essa questão do Afeganistão? Aqui tentei passar o máximo, né, do que está rolando e dos possíveis desdobramentos. Ou está tranquilo? Beleza? Tranquilo? Então, Daniel, pode fechar aí, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma base, tá, gente? Porque é uma efeméride. Está fazendo 20 anos. Então, vai que a prova cobra de vocês, ok? E aí a gente volta para as nossas discussões de urbanização. E o pessoal de casa? Você quer manter no mesmo link, Daniel? Depois você recorta? O que você prefere fazer? Então, beleza, a gente vai fechar o link aí, tá? E o Daniel vai mandar um outro link para vocês, que é a continuação da nossa aula passada. Valeu!